Oremos, então. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela oportunidade de estarmos reunidos para estudar mais a Tua Palavra. Pedimos Teu Espírito, Senhor, seja o nosso professor, fala ao nosso coração, ensina-nos a Tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, vamos lá. Paramos em Cantares, capítulo 4. Tem um ruído aqui, um barulho. É um pão que está batendo na batedeira. Você aprender a fazer pão na batedeira. Vamos lá. Cantares 4, nós paramos aqui no verso 2. Vamos fazer assim, são 16 versos, 15. Nós estamos, 1, 2, 3, 4 pessoas, mas como eu já falo bastante, deixar cá para vocês lerem. Pedir para a Glaucia ler primeiro, dos versos 2 a 6, depois a Claudina dos versos 7 a 11, e depois a Eliane dos versos 12 a 16, pode ser? Então vai lá, Glaucia, dos versos 2 a 6. São os teus dentes como o rebanho das ovelhas recém-tosqueadas, que sobem do lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma delas há sem crias. Os teus lábios são como um fio de escarlata, e tua boca é formosa. As tuas faces, como a romã partida, brilham através do véu. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para arsenal. 1000 escudos pendem dela, todos broquéis de soldados valorosos. Os teus 2 seios são como 2 crias gêmeas de uma gazela, que se apacenta entre os lírios. Antes que refresque o dia e fujam as sombras, irei ao monte de mirra e ao outeiro do incenso. Aí, muito obrigado. Agora, Claudina, consegue ler o verso 7 ao verso 11? Como você é linda, minha querida, como você é perfeita. Desça comigo dos montes Líbanos, minha noiva. Desça do alto dos montes, do Amaná, do Semir e do Hermon, onde vivem os leões e os leopardos. Como um só olhar, minha noiva, meu amor, com uma só pérola no meu calor, você me roubou o coração. Como são deliciosas as suas carícias, minha namorada, minha noiva. O seu amor é melhor do que o vinho, o seu perfume é mais agradável que existe. Os seus lábios têm gosto de mel, minha querida, e a sua língua é para mim como o leite e mel, e os seus vestidos têm o cheiro dos montes Líbanos. Isso aí. Obrigado. E agora é Eliane, pode ler. 12 em diante. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Os teus renovos são um pomar de romãs, com frutos excelentes, a hena e o nardo e o açafrão, o cálamo e o cinamomo, com toda sorte de árvores de incenso, a mirras e os aloés, com todas as principais especiarias. És fonte dos jardins, poços das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Levantem-te, vento forte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derrame os seus aromas. Ah, vem o meu amado para o seu jardim, e coma os seus frutos excelentes. Então, queridos, temos alguns ensinamentos bem interessantes aqui. Começando lá de Cantares 2, 4, 2, a respeito dos dentes, né? São como o rebanho das ovelhas tosquiadas, que sobem do lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos e nenhuma há estéril.
entre elas. É uma boa analogia, bem interessante. Porque as ovelhas bem tosqueadas, né, bem branquinhas, os dentes dela. Essa é uma forma bem mais agradável, né, bem mais romântica, né, de se referir aos dentes. E aí, verso 3, aqui fala, né, os teus lábios são como um fio de escarlate, o teu falar é agradável, e a tua fronte é como um pedaço de romã entre os teus cabelos. Então, aqui é a respeito da fala, né, ter uma boca que fala coisas agradáveis, agradável. Então, a mulher, em Provérbios nós estudamos, né, que a mulher rixosa, briguenta, é como um gotejar constante, né, não tem sossego, não tem repouso. Então, é importante saber ter graça ao falar, bondade, ser agradável à nossa fala. E aqui nós vemos aí também o verso 4, né? O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para pendurar armas, 1000 escudos pendem dela, todos broquéis de poderosos. Sônia ou Yasmin, seja bem-vinda. Você consegue abrir para nós Provérbios, capítulo 3? Provérbios, capítulo 3. Isso. O verso 3 também. Provérbios 3, verso 3. Não, 3. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Eu vou ler o 4, e acharás graça e a tua compreensão diante de Deus e dos homens. Isso aí. Muito obrigado. Então, ó, não te desamparem a benignidade e a fidelidade no meu falo. Benignidade e fidelidade. É para atar elas onde? No pescoço. Nós acabamos de ler lá no Cantares 4:4. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para pendurar armas. Uma mulher, né? Pendurar armas. 1000 escudos pendem dela, todos broquéis de poderosos. Então, quando a gente vem aqui e vê o que é para ter no pescoço, são armas, né? Não desampare a benignidade e fidelidade, atas ao teu pescoço. Então é para ter no pescoço que é a benignidade e a fidelidade. E aí acharemos graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Vejam só agora Mateus capítulo 11, verso 28 a 30. Glaucio, se puder ler para nós, Mateus 11, 28 a 30. Vou só dar uma olhada ali, pode ir lendo, vou dar uma olhada ali no pão para ver se está pronto. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Muito obrigado. Então aqui nós vemos o jugo que Deus pede para nós tomarmos, que vai nos trazer alívio e descanso por nós estarmos perto de Jesus. Era a canga, que ia no pescoço dos bois, para unir um boi experiente, que sabe como trabalhar retinho, e o outro que não sabe muito bem, para daí coloca junto, os dois aprendem trabalhando junto. Então, é no pescoço, novamente. Então, aqui está falando no pescoço para nós termos o jugo de Cristo, nós tomarmos sobre nós. Jesus não vai nos impor nem colocar corda nenhuma para prender esse jugo, mas ele deixa livre. E essa é a escolha de Cristo. Se a gente quer servir a ele, a gente vai ali e trabalha como ele trabalhou, na liberdade. Aí, o que nós vemos? No pescoço lá é para atar o que? A benignidade. Então, a benignidade tem a ver aqui, ó, o jugo de Cristo, a fidelidade, benignidade. Agora vem um texto-chave, né? Tito. Conseguir abrir. Eliane, consegue abrir para nós? Tito, capítulo
É antes de Hebreus lá. Tito capítulo 3, o verso 4 e o verso 6. Só um pouquinho. Aí. 4. 3, na verdade, Tito capítulo 3, o verso 4 Ah, e tá. o verso 6. Traidores atrevidos. Eu acho Traidores. que não é esse livro. Dá uma olhada. Tito é um pouquinho antes de Hebreus. Eu errei, tava lendo Timóteo. É Tito 3, né? 3, Isso, verso 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Então, Não ó, por obra. vamos só entender o verso 4. Não precisa ler o 5 agora, que é um outro contexto. Não. Então, o 4 está dizendo quando apareceu a benignidade do nosso Deus. Nosso Salvador. Quem que é a benignidade do nosso Deus? É o nosso Salvador. Ele está dizendo isso, né? Apareceu a benignidade do nosso Deus. Nosso Salvador. Quem que é o nosso Salvador? E também que é o amor de Deus para conosco. Né? Veja o verso 6 agora. 6. É. Que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Obrigado. Então ele já deu a resposta. Ó. Nosso Salvador é Jesus Cristo. Então, a benignidade de Deus é Jesus. Jesus é a benignidade. Jesus Cristo é a benignidade de Deus, porque a benignidade de Deus é o nosso Salvador, e Jesus também é o nosso Salvador. Então, aqui temos mais um título para Jesus. Nós sabemos que Jesus é a sabedoria de Deus. Aqui nós vemos que Jesus é o amor de Deus. E nós acabamos de aprender que Jesus é a benignidade de Deus. Aí, claro, nem todas as Bíblias trazem nessas palavras, daí fica um pouco mais difícil, talvez a versão da Claudina que seja um pouco mais, assim, mais recente, eu não traga nessas palavras, né, mas daí fica o contexto, você pode entender pelo contexto, tá falando, né, ó, a bondade de Deus, e aí, quando a gente compara isso lá com o que a gente acabou de estudar, vamos voltar um pouquinho no livro de Efésios. Efésios capítulo 6 agora. E aí nós vamos ver algo interessante, né? Efésios 6. Claudina, consegue ler para nós agora? No verso 11. Verso 11 primeiro. Efésios 6, 11. Vistam-se em toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Então, a armadura de Deus. Aí agora nos versos 13 a 17. Por isso, peguem agora a armadura de Deus, que Deus lhe dá, assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se como a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. E levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos do fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Amém. Então, aqui nós vemos a respeito da armadura do cristão. E aí, tem um texto que eu vou pedir agora para Sônia ler. Isso é Salmo, na verdade, 59, 11. Salmo, capítulo 59, verso 11. Só um minuto. E
Aí nós vamos comparar. Então, ali está falando da armadura, o cinturão da verdade, se não me engano, falou ali, né? A couraça da justiça, capacete de salvação, o escudo da fé. Vamos ver agora Salmo 59, verso 11. 11. Não os mates, para que o meu povo não se esqueça, e dispersa-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, escudo nosso. Então, quem que é o nosso escudo? É o Senhor. Deus, o próprio Deus é escudo. E aí, quando a gente compara isso, ali também tem Salmo 18:30 também que fala. Vou ler aqui, ó. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Se a palavra de Deus é escudo, a palavra de Deus é um dos títulos de Jesus também. Em Apocalipse, capítulo 19, verso 13, Glaucio, se puder abrir para nós, Apocalipse 19, 13. Aqui temos a descrição de alguém que estava montando num cavalo branco e estava escrito que ele se chama Fiel e Verdadeiro, que julga e peleja com justiça. Daí ele vai dando a descrição, como é que era. Qual versículo? Versículo 13 e daí o versículo 16. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do Senhor. É o Oi? capítulo 19, não o 13. É o capítulo 19, verso 13. 19, 13. Isso. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E No meu agora, fala a palavra de Deus. Só, o verbo é uma palavra de ação, então ele é a palavra de Deus. Então, vestido com a veste tingida de sangue. Jesus, né, que se sacrificou. E aí vai o verso 16 agora. tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso aí, então, fica claro ali, tanto pelo contexto, se forem lendo, que é o próprio Jesus que está sendo descrito aqui. A vinda de Jesus, né? Todos que seguem ele é o príncipe dos exércitos do Senhor. Ele é Miguel, que é Jesus. Aí, então, outros títulos de Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Outro deles é a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é escudo, quer dizer que Jesus é escudo. Jesus é Deus também. Então, Jesus é nosso escudo. Tá, o escudo da fé. Se eu tenho fé em Deus, eu confio nele, então ele será a minha proteção. Então, Jesus vai ser a minha proteção. João 14, 6 nos diz que Jesus disse que ele é a verdade. Jesus é a verdade. A gente deve ter a verdade como uma roupa, como uma vestimenta, um cinturão assim, uma vestimenta, na verdade, uma túnica. E aí, a justiça também. Jesus é a justiça nossa, né, em Jeremias capítulo 23. Então, todos esses títulos que a gente está vendo são descrições de quem Jesus é e do seu caráter. Jesus é justo, ele é a nossa justiça. Jesus é a verdade. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é escudo. Então, tudo isso que a gente vê lá no texto que a Claudina leu, de Efésios 6, que ele diz para tomar toda a armadura de Deus sobre nós. E todos esses elementos são próprias manifestações do caráter de Jesus. São as próprias manifestações de quem Jesus é. Então, a gente deve nós devemos nos tornar um com Cristo. E aí, quando a gente vê como que isso acontece, aí nós entendemos melhor o que é a questão do pescoço. O pescoço é a conexão entre a nossa mente, tudo que nós pensamos, decidimos, e o nosso corpo, o que nós fazemos. Sem o pescoço não existiria essa ligação. Então, o pescoço é o que nos une à cabeça. Jesus, né, vamos associar com o corpo espiritual, né? Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo. O pescoço, então, é a nossa ligação com Cristo. E aí, quando a gente vê a respeito disso, o que nosso pescoço pode servir, aí o livro de Cantares nos ajuda a entender mais um aspecto. Ó. Cantares 4:4, nós vimos, ó, o teu pescoço é como
a torre de Davi, edificada para pendurar armas. Então nós vimos as armas, né? Tanto o escudo, como a couraça, como todas essas coisas estão penduradas ali. 1000 escudos pendem dela, todos broquéis poderosos. E aí quando a gente vê como que isso se dá, o jugo de Cristo, nós vamos estar nos unindo com Cristo, nos tornando um em obras, um em caráter com Cristo. Então olha só a profundidade que tem o pescoço, né? Que é a nossa ligação com a cabeça. Por meio do pescoço, então, nós nos conectamos com Cristo. E é aqui que está a nossa segurança, a nossa defesa, o escudo, né? Nossa defesa contra os ataques de Satanás. Algum comentário, alguma pergunta? Então, vamos seguir aqui o verso 5, que foi lido, né? A respeito dos seios, como uma fonte de alimento, né? Como os filhos da gazela, que se apacentam entre os lírios. E alguns eu não vou me aprofundar tanto, porque eu não achei assim, de forma tão... Se a gente for pesquisar e cavar fundo, a gente encontra em todos eles. Mas para não, senão ficar que nem o estudo de ontem, a gente fica o estudo inteiro só em um verso, né? Mas vamos, de ontem não, da semana passada. Nós vamos seguir então no verso 6. Até que refresque o dia e fujam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. E aí o verso 7. Tu és toda formosa, meu amor, e em ti não há mancha. Essa é a condição que Deus quer que a sua igreja esteja. Nós precisamos ter esse ideal. Sermos formosos e não termos mancha. Mancha nenhuma. Isso é possível por meio do sangue de Cristo. Se nós estivermos totalmente ligados a Jesus, nós faremos parte desse corpo. E Jesus vai nos transformar à sua imagem e semelhança. E aí, por isso, quando a gente se acostuma e pensa assim, não, a gente é pecador, eu nunca vou conseguir, e aí a gente está literalmente se excluindo do corpo de Cristo, porque a gente está querendo dizer que o corpo de Cristo vai ter que ser defeituoso até o final, não. Deus quer que nós venhamos a crescer. E a santificação, ela é um processo que dura a vida toda. E então, sempre crescendo, sempre melhorando. Depois que nós vamos vencendo falhas, nós temos que aperfeiçoar as virtudes, né? Se o próprio Jesus cresceu e ele nunca pecou, então quanto mais nós, né, que somos pecadores, nós podemos primeiramente deixar de pecar, depois crescer no bem. Aí vem o verso 8, né? Vem comigo do Líbano, ó minha esposa, vem comigo do Líbano, olha desde o cume de Amana, desde o cume de Senir e de Hermon. Então, eram montes que tinha naquela região. Desde os covis dos leões, desde os montes dos leopardos. Enlevaste-me o coração, minha irmã. Ele está falando algumas palavras de minha esposa. Enlevaste-me o coração como um dos teus olhares, como um colar do teu pescoço. Com um colar do teu pescoço. Nesse detalhe de minha irmã, peraí, ela é esposa e ela é irmã também? Não era, na verdade ela não era irmã, ela era de um povo bem distante. Essa Sulamita era um povo estrangeiro, longe de Israel, um tanto longe. E nós vemos aqui essa questão de irmãos. Vamos para Hebreus. Hebreus capítulo 2, o verso 11. Está na vez de quem ler? Acho que é Eliane. Hebreus capítulo 2, o verso 11. Um pouquinho. 2, verso 11. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Obrigado. Então aqui nós vemos Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. E aqui no contexto, no verso 9, a gente vê
Temos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Então, Jesus se tornou ser humano, está dizendo que ele se tornou até mesmo menor do que os anjos, ele se humilhou nessa condição. Então, nessa condição que Jesus se tornou carne e osso, é que ele diz que não se envergonha de nos chamar irmãos. Então, quando Jesus assumiu a natureza humana, ele se tornou um irmão da nossa raça. Então, podemos dizer que todos somos irmãos. Em algum ponto da nossa genealogia, mesmo que seja 200 gerações para trás, nós temos um parente em comum. Então, assim, todos são descendentes agora, né, depois do dilúvio, de Noé e os seus filhos, todos. Não pode, porque deles vieram aí, novamente, todas as populações. Então, todos somos irmãos. Um parentesco mais distante ou mais próximo, né? Pode falar, Glaucio. Isso eu já pensei, assim, já me perguntei uma vez de qual dos 3 filhos de Noé será que eu sou descendente, sabe? Já tive essa curiosidade. Interessante, é isso mesmo, porque só pode ter vindo dali, né? Que daí... Bom, aí, o seguindo aqui. Então, quando fala minha irmã, minha esposa, é o sentido de irmã de raça, irmã de, na verdade, de humanidade, da raça humana. E, claro, uma nação diferente, um povo diferente. Mas nesse sentido. E que nesse período, inclusive, já era proibido esses casamentos consanguíneos, né? No início, lá em Adão e Eva, não era proibido, porque primeiro nunca teria dado para os filhos, né, de Adão terem tido filhos se não fosse casando com as irmãs. Mas é que lá a genética estava pura, então não havia doenças assim genéticas. E a questão que Deus daí proibiu é exatamente como se você ficar casando só dentro da mesma família, como o pecado foi trazendo muitas doenças elas estão na nossa genética por causa de mutações, de pecados que vão causando alterações na genética. E aí, mas elas estão ali quietinhas, ou seja, a nossa genética vem tanto do pai como da mãe. E aí, se vem uma parte do pai e uma parte da mãe, uma parte pode estar normal e a outra está com problema. Mas a normal, ela vence e não aparece a doença, porque a normal está manifestando como deve ser. Mas se tiver as duas com problema, daí a pessoa aparece com doenças, várias doenças genéticas terríveis, algumas até incompatíveis com a vida, ou seja, as crianças morrem muito cedo, às vezes são abortadas, outras vezes vivem pouco tempo, ou outras deficiências que ficam vários anos, como nós vemos algumas síndromes de Turner, síndrome de Down, várias síndromes assim, que a pessoa tem limitações, e tudo isso por causa dessas questões genéticas. E se as pessoas casam na mesma família, então a possibilidade de que tenha um desses genes alterado nos dois é muito grande, e aí a doença aparece muito rápido, é muito fácil. Então, por isso Deus disse, não casem mais entre irmãos. Então, nesse contexto, já tinha essa lei que não era para casar mais consanguineamente, assim, na mesma família, parentes próximos. Então, por isso, nesse contexto, a gente entende que ele está se referindo como a raça humana, e a gente sabe também que ela era de uma nação distante. E o verso 10 agora. Que belos são os teus amores, minha irmã, esposa minha. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos do que o de todas as especiarias. O aroma dos perfumes dela, o aroma dos ungüentos. O que lembra vocês esse perfume? Tem algum texto na Bíblia que vocês se lembram que fala sobre o perfume? Minha mãe lembrou de uma ali. Maria Madalena. Maria Madalena tinha um perfume caríssimo que ela decidiu entregar para o Senhor e quebrou aos pés de Jesus. Então, um perfume que ela usou para ungir a Jesus. Tem um outro texto também que fala a respeito disso, que é 2 Coríntios, capítulo 2, no verso 14
14 e 15. Está a vez da Claudina ler. Pode ler, Claudina. Qual que é o texto? 2 Coríntios 2, 14 e 15. Mas dou graças a Deus, porque unidos com Cristo somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros no desfile de vitória de Cristo, como um perfume que se espalha por todos os lugares. Somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas, porque somos como o cheiro suave do sacrifício de Cristo, que Cristo oferece a Deus, cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Muito obrigado. Então, olha só o perfume. Qual que é o perfume aqui que fala? O conhecimento de Jesus, do sacrifício de Jesus. Esse conhecimento do que Jesus fez por nós é um perfume. É um cheiro muito bom. E ele é espalhado para todos. Alguns aceitam e são salvos por eles. Outros não aceitam. Por isso é um perfume que é oferecido até para os que se perdem. Deus oferece a salvação até para aqueles que rejeitam. Isso fica claro nesse sentido do perfume, espalhado a todos, que Deus deu a oportunidade para ele. Então essa parte da Bíblia nos confirma de que Deus não faz uma predestinação, ó, você vai ser salvo, você não vai ser. Ele enviaria o perfume só para alguns, ó, só você recebe o perfume, só você e Deus. Mas a condenação é o quê? Qual é a condenação? Não é que alguém foi escolhido para ser condenado, não. A condenação é esta. Que rejeitarem a Jesus. Rejeitar a Jesus, essa é a condenação. Em João capítulo 13 é dito isso claramente. João, vamos ver lá, João capítulo 3, Sônia, puder ir abrindo lá. João capítulo 3, verso 19. Nos diz qual que é a condenação. Tem que achar, pode ler. João, capítulo 3, o verso 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Obrigado, então, ó. Amar mais as trevas do que a luz. Então, eles receberam a luz, mas eles preferiram as trevas. Por quê? Porque não quiseram deixar as más obras. E eles não podiam permanecer na luz fazendo as más obras, porque daí seria uma vergonha. Então, eles preferiram as trevas. E aí, essa é a condenação. Eles rejeitaram a luz. Então, quando a gente entende isso, a gente entende um pouco melhor do perfume. O perfume é oferecido, mas aqueles que rejeitam não têm o benefício do perfume, não recebem a cura, a salvação. E agora, quando a gente vai lá em Cantares, o que é interessante, ó. No final ali vai ter um outro detalhe a mais sobre isso, mas vamos deixar em aberto ainda por enquanto. O aroma, né? Dos ungüentos da mulher, da esposa. Agora o verso 11, de Cantares, capítulo 4, verso 11. Favos de mel manam dos teus lábios, minha esposa. Mel e leite estão debaixo da tua língua, e o cheiro dos teus vestidos é como o cheiro do Líbano. Novamente, o cheiro, o aroma suave dela e das vestes dela. As vestes são um símbolo da justiça, então a justiça de Cristo é suave, tem um cheiro bom, ela é muito agradável. E aí, favos de mel manam dos teus lábios. Como Provérbios também comenta a respeito a boca, a fala suave, a fala doce, a doçura no falar. Então aqui está mostrando que ela tem doçura ao falar. Fala de forma doce, como se fosse com mel. E agora vem o verso 12, muito importante, que nos dá um entendimento. Jardim fechado és tu, minha irmã, esposa minha, manancial fechado, fonte selada.
Ou seja, ela se guardou para o casamento. Ela era virgem. Como um jardim fechado, um manancial fechado, uma fonte selada. Aqui demonstra que Deus, o plano de Deus para que os jovens, né, se preservem virgens até o casamento. E isso é o que demonstra que eles estavam então, nesses momentos de namoro, de noivado, assim, né? Se amando, mas não estavam tendo esse outro tipo de relacionamento. Isso é somente após o casamento. Né? E aí vemos aqui o verso 13. Os teus renovos são um pomar de romãs com frutos excelentes. O cipreste com o nardo. O nardo e o açafrão. Ó, açafrão aqui na Bíblia. Açafrão, o cálamo e a canela, com toda sorte de árvores de incenso, a mirra e a aloés, com todas as principais especiarias. Aqui no meu, onde fala canela, que quem se conhece a árvore de canela é da casca, né, que faz a canela, assim. Tem uma outra tradução que Eliane leu antes, que fala o cinamomo. Vou falar um pouco do cinamomo. Para mim, é uma das árvores mais incríveis. Ela dá uma flor, assim, lilazinha com branco, que tem um cheiro muito bom. E ela fica praticamente um mês inteiro florida, e com aquele cheiro maravilhoso. Quem conhece flores, assim, bem perfumadas, sabe que geralmente as flores muito perfumadas, elas não duram muito tempo. Elas caem rápido. Elas duram 1, 2 semanas e já murcham, já. Aquela lá fica, acho que mais de um mês até. Fica 1 a 2 meses, o cinnamon. Então, é incrível o perfume dela. E aí, verso 15, não. É fonte dos jardins, poço das águas vivas, que correm do Líbano. Então, ela é fonte do jardim, ou seja, ela, da esposa dele, está comparando como uma fonte que dá água para todo o jardim. E agora vamos comparar isso com o que Jesus disse. Sônia, se puder ler para nós, João capítulo 7, nos versos 38 e 39. João capítulo 7, quais os versículos? Oi, Yasmin. João 7, 38 e 39. Eu vou ler aqui enquanto minha mãe não veio. Tranquilo. Diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito está naquele momento, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Muito obrigado. Então, aqui nós vemos que ela era como uma fonte de água viva correndo, né, do seu ventre. Nossa, na verdade, Jesus nos chama para sermos isso quando que nós recebermos o Espírito Santo. É o Espírito Santo que é essa corrente de água viva. Aqui o Espírito Santo é representado pela água. Então, essa mulher, a esposa digamos, espiritualmente, quando a gente conversa, está estudando sobre isso, né? A esposa de Cristo deve ser cheia do Espírito Santo. A igreja de Cristo deve ser cheia do Espírito Santo. Para quê? Para espalhar a vida que vem de Cristo. Que aí Jesus disse, né? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. A gente vai até Cristo e bebe dele. De Jesus sai essa fonte de água viva. Lá em Apocalipse, capítulo 21, ele descreve que é 22, na verdade, descreve que é do trono de Deus que sai um rio de águas vivas, né, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro, Apocalipse 22, 1. Então, quando a gente entende aqui a respeito desse fontes, né, poço de águas vivas, é porque nós estamos em conexão com Cristo Jesus e recebendo do seu Espírito constantemente. E assim a vida de Cristo passa para nós e nós passamos adiante. E agora o último detalhe do estudo de hoje, muito importante e interessante. Se nós tivermos o perfume em nós, perfume do conhecimento de Cristo, isso não é o suficiente. O que precisa? E como que nós podemos espalhar esse perfume? Sozinhos nós não conseguimos. Nós somos como plantas, né? Árvores, a Bíblia compara os seres humanos, pessoas como árvores, né?
Ou uma planta, lá precisa uma flor, está lá plantada, parada, não consegue sair caminhando. Mas então como é que a gente vai espalhar esse conhecimento? Nós, por nós mesmos, não conseguimos. Mas vejam o verso 16. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que destilem os seus aromas. Ah, entre o meu amado nos seus jardins e coma os seus frutos excelentes. Está aqui. O vento espalha o aroma. Então você precisa do vento. E aí quando a gente vai lá para João, capítulo 3, novamente, pedir para Eliane abrir para nós João, capítulo 3, o verso 9, 8, o verso 8, na verdade. 3, verso 8. Isso. Qual que é o texto? O texto é João, o Evangelho de João, capítulo 3, o verso 8. Pode ler. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Amém. Então quem é nascido do Espírito é assim, é guiado pelo vento. Então nós estamos ali, nós não temos força para enviar o perfume e fazer com que as pessoas sintam e se convertam ao perfume do conhecimento do sacrifício de Jesus. Mas aí vem o Espírito Santo como um vento e pega isso que Jesus nos deu e espalha. Por isso que somente Jesus, o sacrifício dele, conhecer isso, não salva ninguém. É preciso o Espírito Santo trazer vida, como uma água, uma corrente de água que leva água para as plantas terem vida, como o vento que leva o perfume das flores para que outros tenham acesso e conhecimento. Por isso que os nossos esforços missionários nunca terão sucesso se nós fizermos isso somente pela carne, formos cristãos carnais, pela nossa força. Mas quando nós nos tornarmos e nos tornamos espirituais, é o Espírito que age através de nós. Vejam só, tudo isso está presente ali nos ensinamentos de Cantares, né? E para encerrarmos, tem um texto que ali fala a respeito de comer os frutos, né? Que ele fala, né, no último verso, na Cantares 4:16. Né? Então, ó, levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que destilem os seus aromas. Ah, entre o meu amado, ou seja, entrar, né, entre o meu amado no seu jardim, e coma os seus frutos excelentes. Então, os frutos excelentes, João capítulo 15, verso 8. João 15, verso 8. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Amém. Então, esse era o verso que eu estava procurando, é João 15, 8. Aí, para concluir, como nós vimos no início, nós, como pescoço, devemos estar conectados com Cristo. Aí nós vemos ali, ó, João 15, verso 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. E o verso 4, estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Verso 5, é a chave para concluirmos. Eu sou a videira, e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Como nós vimos, como uma flor parada lá, nós não temos eficácia. Mesmo que nós tenhamos a Jesus como nosso Salvador, nós não conseguimos alcançar outro com isso. Mas nós, naturalmente, nós não somos flores, não somos partes da videira, nós somos quase como um espinheiro, né? Uma planta daninha ali, uma planta que não produz fruto. Aí Deus nos transforma, nos dá um novo nascimento, muda a nossa natureza e nos enxerta. Ele pega e faz um enxerto na planta principal, que é a videira, que é Jesus. E aí, se nós dermos muito fruto, isso é o que Deus quer aí, e o nome dele será glorificado. E se nós formos discípulos, nós daremos muito fruto. Amém?
Então, queridos, vamos orar para encerrar? Vamos. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela tua palavra, obrigado por tantos ensinamentos preciosos que deixaste aqui em cada texto, cada parte da tua palavra que se complementa, que se explica e se amplia. Obrigado por ter nos ajudado hoje a compreender melhor esses textos. E ajuda-nos agora a viver, a pôr em prática. Que Jesus esteja unido a nós estejamos unidos a Ti, na verdade. Que estejamos com o jugo de Cristo sobre o nosso pescoço. Que toda a armadura de Deus esteja em nós, nosso pescoço estejam os escudos, esteja toda a armadura de Cristo, o próprio Cristo Jesus em nós, a esperança da glória. Conforme Colossenses 1:27. Pedimos agora o Teu Espírito a guiar a cada um dos irmãos nessa nova semana. Guarda-nos, Senhor, nos tempos difíceis que estão por vir. Dá-nos fé, força e perseverança para permanecermos fiéis até o fim. Em nome de Jesus. Amém.